Olá, sejam todos bem-vindos a essa apresentação inicial sobre o nosso curso ou treinamento, como quiser, sobre estudos de transtornos eletromagnéticos e especificação de equipamentos. Meu nome é Matheus e a ideia dessa breve apresentação é dar uma visão geral sobre o treinamento, como que é a forma de trabalho, que conteúdo vai ser abordado, um alinhamento de expectativas entre o que deve ser apresentado para que você veja se está de acordo com o que você quer, o que você busca. E por fim, e não menos importante, quem sou eu? Uma breve apresentação sobre mim. Eu sou graduado e tenho mestrado pela Escola Politécnica da USP, aqui em São Paulo. Sempre, tanto a graduação quanto a pós na área de sistema de potência. E em função das experiências adquiridas ao longo da carreira profissional, eu acabei indo para a área de transitórios e o foco do meu mestrado, por exemplo, está bem em linha com a minha carreira, é avaliação e discussão sobre a modelagem de linhas de transmissão subterrâneas para análise de transitórios eletromagnéticos. O foco em transitórios de manobra foi minha linha de pesquisa. E eu concluí 10 anos depois da minha graduação. Então, tive um tempinho aí de indústria para definir e escolher o assunto a ser abordado. Profissionalmente, eu sempre trabalhei com estudos elétricos, então eu iniciei minha carreira em 2014 e trabalhei até final de 2017 numa empresa chamada Fissioner, fazendo estudos, principalmente estudos de regime permanente, proteção, seletividade, estabilidade, bastante para sistemas industriais. Saindo de lá, eu entrei para uma transmissora, a ISA-CETEP, hoje é conhecida como ISA Energia Brasil. Trabalhei no departamento de planejamento, da expansão de estudos, avaliando estudos, participando de estudos em regime para planejamento, estudos de transitório para especificação de equipamentos de leilões, de reforços, de melhorias da empresa. Eu tive um aprendizado muito bom lá, com contato com outras áreas, contato com fabricantes, contato com outras empresas, porque boa parte dos estudos lá eram contratados, então tinha muito trabalho de gerenciamento dessas equipes e tal. Mas sempre gostei muito de executar estudos, e por isso em 21, né, na metade mais ou menos aí de 2021, eu fui trabalhar na área de consultoria da Hitachi Energy, onde eu fiquei mais ou menos um ano e meio ali, bastante executando, elaborando estudos, muitos estudos de transitório eletromagnético, principalmente, e saindo de lá, já em setembro de 2022 até hoje, eu venho trabalhando como consultor independente. Eu sou sócio de uma empresa que se chama Nexo Estudos Elétricos, e estamos na luta aí desde esse tempo, fornecendo estudo, desenvolvendo, também regime transitório, temos participado ativamente dos estudos aí, na verdade, esse trabalho de modelagem para usinas renováveis, integração de inversor com modelo de planta, PSK, Dianatem e tal. A gente tem uma equipe focada nisso atualmente e encarando novos desafios aí. Convido-os a conhecer a empresa também, nosso portfólio, entrar em contato com a gente para entender melhor o que a gente faz. Né? Passando aí para o nosso o formato de trabalho desse treinamento, então eu dei esse curso aí 2 vezes para turmas fechadas que me procuraram, em 23 e 24, e sempre tinha o conteúdo dado, ele ficava gravado aqui pelo Google Meet, né, que é a plataforma que eu estou usando agora, inclusive, mas as aulas sempre ficavam gravadas para os alunos poderem consultar para o resto da vida, e essa última turma permitiu que eu disponibilizasse as aulas com eles para formar o conteúdo desse treinamento agora que foi disponibilizado aí na plataforma na Eduz, né. Resolvi disponibilizar para uma questão de é um conteúdo muito extenso, o curso ele demorava bastante para iniciar e terminar, porque a gente, assim, todo mundo, 90% da audiência era o pessoal da indústria, então não tinha tempo para ter encontro durante a semana, então era aos finais de semana, era bastante cansativo para todo mundo e ficava bastante extenso. E então eu decidi, eu optei em colocar numa plataforma para ter uma maior disponibilidade, uma comodidade para todos aí.
O que é disponibilizado, além das aulas que eu tive, foram gravadas nessa época, então também disponibiliza as planilhas de cálculo que são usadas ao longo de cada módulo, os casos de simulação, a gente vai usar muito a ferramenta ATP-Draw para simular e avaliar os estudos, e também são disponibilizados também documentos, artigos, esse tipo de coisa, mas que estão em domínio público, né? Arquivos, brochuras do SIGLEI, outros arquivos pagos, é difícil disponibilizar sem ser autuado aí, digamos assim. E a ideia também é ter um grupo de WhatsApp, então quando você fizer a inscrição, é para receber um link com um convite do grupo, para você entrar, fazer parte, a gente poder discutir, aprofundar, e a ideia aí, sim, é ter uma comunidade, gente boa aí, com foco em construção, né, a gente edificar e consolidar conhecimentos, melhorar o nível de todo mundo que quer estar envolvido com essa área, que é uma área bastante, quem é do setor sabe que é uma área bastante nichada e que a gente precisa melhorar aí todo mundo num nível bacana, e acho que ter essa comunidade pode ser uma boa. E aí, sobre a adaptabilidade, esse último ponto aqui é porque a gente pode implementar, ter encontros, tirar dúvidas, discussões, tá? Fóruns, plantão de dúvidas, digamos assim, mas tudo vai depender de como as coisas vão andar aí, né? Então, não quis fechar isso porque eu não sei como vai ser a recepção de todos, como que será. Mas uma coisa também, eu não sei tudo, eu não sou dono da verdade, tudo que eu vou compartilhar é com base no meu conhecimento, na minha experiência, né? E com certeza posso revisitar certas coisas, a depender das discussões, a depender das contribuições e por aí vai, né? Então, eu sou, não, apesar de ser um instrutor, não sou o rei. Então, o que queremos abordar aqui? Aplicação dos estudos de transitórios, principalmente na especificação de equipamentos e o mundo real. Então, como costuma ser feito, o que tem de disponível nas plataformas comerciais e tal. A gente vai abordar o estudo de curto-circuito, que aqui está caracterizado como estudo de regime permanente, apesar de abordarmos tópicos transitórios desse fenômeno, e os estudos de transitórios eletromagnéticos em si, tá? Então, o foco principal do curso são esses estudos, que é o que mais tem impacto aí para a especificação de equipamentos de subestação, para avaliação de desempenho de linhas e tudo mais. Uma outra coisa sobre tópicos de coordenação de isolamento com foco em subestações, ok? Então a gente não vai tratar coordenação de isolamento e aquelas metodologias todas para linha de transmissão, tratamento estatístico e tal, isso seria uma análise mais voltada para quem desenvolve projeto de linha. É claro que isso aqui dá uma base legal, mas depois não entra em toda aquela questão, para quem sabe o que eu estou falando, definição dos braços da torre, todas as distâncias, balanço e tal, tá? Dá uma base para o input de todas essas análises, mas não vai entrar nas análises em si. Então, tem algumas discussões sobre coordenação de isolamento, principalmente de subestação, tá? E aqui já faço um parênteses, a coordenação de isolamento nesse curso ele é tratado como um método e não como um estudo que a gente costuma chamar aqui no Brasil. Aqui é normal chamar um estudo de coordenação de isolamento para aquelas análises de surto atmosférico em subestação e tal. Não. Isso a gente vai tratar desse estudo, mas vai ter um outro nome. Acho que é surto atmosférico, se não me engano. Coordenação de isolamento aqui é entender os tipos de isolação, para que faz o estudo, é, escolha de níveis dados, por aí vai. É, é, então, a gente também bom, basicamente é isso que vai ser tratado, vai ter uma ementa que eu vou passar logo menos, mas como que a plataforma está dividida em módulos, então como foi estruturado isso? Para cada módulo, a ideia é entender aquele fenômeno específico, passar para vocês conceitos teóricos mínimos para que seja possível entender aquele fenômeno,
de uma discussão mínima sobre modelagem, daí partir para alguns exemplos, entender as variáveis de interesse, o que a gente quer, né? E as principais práticas no setor elétrico brasileiro que são usadas durante o desenvolvimento e uso desses estudos, ok? Então, existe uma referência aí que é bastante difundida, que eu vou compartilhar também, que é o pessoal chama o livro amarelo lá do ONS, né, que tem diretrizes para elaboração de estudos na rede básica, alguma coisa assim, onde lá é muito bem definido qual é a metodologia a ser usada, os critérios, como fazer tal e tal estudo. Então, boa parte dos exemplos que a gente vai fazer vão estar focados nessas práticas. São as únicas? Não. Mas como eu falei, isso aqui não fecha todo o conteúdo, longe disso, vai dar para vocês uma base inicial. A gente vai focar no nosso caso brasileiro aqui. E aí fica para as discussões, por que faz tal coisa, por que não faz tal coisa, ser discutida posteriormente. Não dá para abarcar tudo, todas as possibilidades, então a ideia foi focar na nossa aplicação prática no Brasil, tá? Mas, de novo, todo módulo ele vai ter um mínimo de conteúdo teórico, tá? Que no meu entendimento é suficiente para você estar mais familiarizado com aquele fenômeno, com o impacto dele nos nossos equipamentos, tá bom? Depois, aí sempre entra parte de modelagem, como costuma ser feito e tal. Porque a gente está trabalhando com simulação trabalha com modelos. Entender um mínimo de modelo, problemas de modelo, limitações de modelo é muito importante. Eu tento abordar isso também bastante, principalmente nos tópicos iniciais. A gente vai ver que os tópicos iniciais eles são um pouco mais longos, justamente por causa disso. Existe uma discussão um pouco maior sobre modelagem, né? E depois algumas diretrizes do que é usualmente aplicado no sistema interligado, ok? Então, também fica claro que o foco aqui vai ser discussão em redes de alta tensão, subestações de alta tensão, de rede baixa, 138 kV, enfim, tá? Mas os conceitos, eles são os passíveis de extensão para que você aplique em outros mundos aí, tá? Então, como está previsto a ementa? Então, existe uma primeira aula bem simples, assim, bem genérica para entender a contextualização de por que fazemos os estudos, o que a gente quer com eles, para onde vai, o que serve. Algumas simulações iniciais no ATP Draw. Na parte complementar desse primeiro módulo vai ter um instalativo lá para vocês seguirem o passo a passo, poder utilizar e acompanhar os exemplos do treinamento. E aí tem algumas simulações simplificadas para entender alguns quesitos bem básicos de simulação no domínio do tempo, tá? Depois a gente inicia os estudos propriamente ditos. Então vai ter discussão sobre o curto-circuito, que é o estudo de regime permanente, que eu citei ali, né? Então, não é assim, como eu digo, a gente parte para os conceitos e como que se avalia, tá? Não é esse módulo a gente não vai discutir o que existe por trás de um software de simulação. Por exemplo, a gente aqui vai falar muito do Anatem, do Anafaz, do Anarede, do Anafaz principalmente, né? E de novo, voltado para práticas do setor brasileiro, a gente usa os softwares do CEPEL, né? Então, não vou discutir como o Anafaz faz os cálculos, como monta as matrizes, como inverte matrizes, enfim, tá? A gente vai ter uma visão de usuário, beleza? Daí a gente passa para discussão sobre coordenação de isolamento e para raios também, aplicação, especificação, algumas coisas importantes para quem está nessa área, né? E aí a gente entra nos estudos de transitório propriamente dito. Então, a gente vai ter um overview, novamente, dos estudos de transitórios eletromagnéticos, o que costuma ser feito, algumas discussões sobre fenômeno e modelagem, né, introdução aos estudos, falando de rede equivalente, é uma discussão bastante, quem é da área entende um pouco, mas a gente vai discutir um pouco melhor isso para os estudos de manobra, e a partir daí a gente entra em cada estudo, discutindo um pouco mais, seguindo essa metodologia aqui. Então, a gente vai falar de manobras de linha de transmissão, energização, religamento tripolar e monopolar, junto com extinção de arco secundário, rejeição de cargas, né?
Nesse início aqui, tem algumas discussões maiores sobre modelagem de linha, linha aérea, linha subterrânea, qual que é o modelo tal, qual que é a diferença, como, o que esperar do modelo de para-raio, cuidados a serem tomados. Então, repare que só nesses estudos aqui já teve aí umas quase 20 horas, né? Depois a gente entra em energização de transformador. Então, a energização de transformador também tem alguns pontos relevantes sobre a curva de magnetização, esterese, que precisa ter um apanhado teórico um pouquinho maior. Isso aí vai quase 9 horas, 8 horas e meia, falando sobre isso, né? Corrente de Rush, vai falar um pouco modelo de transformador de 4 e 5 enrolamentos e tudo mais, né? E esses tópicos iniciais, às vezes acabam pegando mais tempo, porque tem falado dessa parte de modelagem e tal. E a gente vê que os próximos acabam diminuindo um pouquinho o tempo, mas a gente entra. Então, TRT, que é importante para a especificação de disjuntor, manobra de bloco de capacitor, energização, curto-circuito, reacendimento e tal. Depois, estudos já mais rápidos, os estudos de surtos atmosféricos, que tem uma modelagem específica que vai ser tratada aqui, da mesma maneira para os estudos que são menos difundidos, mas que algumas vezes são necessários, como reignições, abertura de pequenas correntes, que são necessários em contexto em que há reatores manobráveis, estudos de VFTOs, Very Fast Transient Over Voltage, que são estudos geralmente utilizados em subestações isoladas a gás. Então, também vai falar brevemente disso, porque são estudos já um pouco mais específicos, digamos assim, mas que vai dar uma visão macro muito boa para você, né? Então dá para ver como é amplo o conteúdo, são 60 horas de aulas aí gravadas, tá? E, então tem bastante coisa, mas eu espero que vale a pena, tá? Eu me esforcei muito para conseguir construir essa ementa mínima aí, na minha visão. Muita coisa ainda ficou de fora, tá? Mas, como eu disse, eu creio que dá uma visão geral muito boa para quem está interessado. Por fim, como eu vim informado lá no começo, para ter um alinhamento aí de expectativas, né? Eu separei para quem é o curso e para quem não é o curso, tá? No meu entendimento. Então, se você quer ter um melhor entendimento sobre os fenômenos, como que isso impacta no equipamento, esse curso para você. Se você quer aprimorar o seu desenvolvimento de estudos também, eu não acredito que vai te deixar o cara expert 100%, mas como eu já falei mais de uma vez, vai te dar uma visão muito boa sobre essas análises. E para um terceiro e último grupo aí que eu vejo ser interessante esse treinamento é se você não vai desenvolver, mas você precisa avaliar. Então, se você trabalha em uma concessionária, num agente gerador, num agente de distribuição, uma projetista que não vai desenvolver propriamente dito, não vai ter, botar a mão na massa propriamente dito, mas precisa avaliar porque você especifica o equipamento, você compra e tal, eu acho interessante, né? Vai te dar um fundamento melhor para entender o mínimo que deveria ter no estudo, qual que tem que ser a saída daquele estudo para você especificar melhor o equipamento, pontos de atenção que às vezes a empresa que realizou esqueceu, não viu, tal, né? Então, para mim esse grupo também é interessante, para melhorar o seu entendimento em todos esses tópicos passados, né? E para quem eu vejo que não é, então assim, não é um curso aí de nível graduação, mestrado, doutorado, né? Por quê? Porque não vai ter muita discussão teórica sobre modelagem, sobre ferramenta, como que aquele modelo funciona, por que que ele é daquele jeito, como que implementa, da mesma maneira como que aquela ferramenta funcionou na FAS ou ATP Draw, como que ele faz os cálculos por trás, né? Como que o ATP faz os cálculos por trás. A gente vai entender a diferença entre ATP Draw e ATP também, mas não é um curso nesse nível acadêmico, né? A gente vai pegar uma ferramenta, vai ver
vai ter algumas discussões sobre o modelo disponível no ATP Draw, por exemplo, como usá-lo, como tentar, de certa forma, validá-lo, né? Mas não vai ficar vendo lá transformada de Laplace, ficar fazendo aquelas coisas que a gente está habituado na graduação, na pós e tudo mais, né? Para quem quiser isso, tem muita referência disponível, posso recomendar o que eu vejo, né? Da mesma maneira, para quem aí tem que fazer um lote de leilão aí, para um estudo de lote de leilão em 3, 4, 5 meses, também não recomendo, você não vai sair daqui manjando tudo e vai sair fazendo projeto básico, eu acho que você vai ter possibilidade de ir se aprofundando mais e mais para poder chegar no nível de fazer um estudo de projeto básico, com certeza, no futuro, né? Mas não veja esse treinamento como o seu salvador, principalmente se você tem que fazer isso em 2, 3 meses, ok? Então, se você é apressado, isso aqui não vai te salvar, tá? Deixo claro de antemão. Reforça, é para quem quer aprimorar o conhecimento, quem quer ter boas referências bibliográficas, entendimento dos fenômenos, ter um amadurecimento, uma base mais legal do conhecimento, tá? E também sair um pouco da teoria, que é o que a gente sempre acabou de se graduar, enfim, tem uma teoria muito boa, mas ainda precisa de um empurrãozinho mais para ir para a prática, para você não apanhar tanto desse empurrãozinho, o treinamento, a ideia é essa, né? E para finalizar, como falei, não é um curso de ferramenta de simulação, não é um curso de Anafaz, não é um curso de ATP, tá? A gente vai usar essa ferramenta como um meio para atingir os nossos propósitos. Mas, e é óbvio, ao longo que a gente vai fazendo os exemplos, alguma coisa ou outra é necessário explicar, é necessário aprofundar, mas é o mínimo para a gente poder simular. Então, não é uma ferramenta, não é um curso de ferramenta. A gente vai usá-la como um meio, tentar entender melhor o que tem lá dentro, as modelagens, o que a gente pode usar, o que eu não recomendo com base em experiência. Novamente, estou aberto a ouvir novas sugestões, né? Mas que fique claro aqui nesse momento também, tá? Então, eu agradeço o empenho de quem ficou até aqui me vendo falar. Eu sou uma pessoa que dá sono me ouvir falar, mas, enfim, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, fica à vontade nos contatos. Aí eu sei que o investimento no treinamento não é uma coisa barata. O fato também de ter a plataforma aí, ela faz esse gerenciamento para eu não ficar me preocupando com isso. E eu acho que tem formas de pagamento lá, parcelamentos, enfim. Mas quem tiver dúvida sobre o conteúdo, o que vai ver, o que não vai ver, o que esperar, tem a questão aí, acho que 7 dias também de arrependimento, tá? Se você se inscreve, vai ter 7 dias para ver o conteúdo, para avaliar se é para você também. Mas é isso, pessoal. Agradeço e boa sorte. Espero vê-lo aí, ter contato no nosso grupo, nas discussões, enfim. Seja bem-vindo. Valeu.